Muito bom dia, amigos e amigas, caríssimos e caríssimas. Domingo sim, domingo não, a gente entra aí na sua casa, na sua família, no seu quintal, entra aí na sua timeline para poder falar um pouquinho. E a gente, um domingo entra com efeito, outro domingo sem efeito, a gente faz um pouco disso, um pouco daquilo. E estamos chegando, né, no terceiro domingo do Advento, domingo Laudete, ou Gaudete, não lembro agora, eu não vou ficar arriscando. Domingo Rosel, né, que a gente costuma celebrar. Nesse caso, a gente faz memória e celebra de forma assim muito consciente, né, a nossa missão, a nossa vocação. Na verdade, o terceiro domingo do Advento, ele traz para mim, para eu, uma memória muito boa. Me lembra lá o dia 12 de dezembro de 93. Me traz memória coisas maravilhosas. E o texto de hoje, João capítulo 1, versículos 6 ao 9, depois versículos 19 ao 28, traz para nós uma memória boa daquilo que nós vivemos, isso mais ou menos há 30 anos atrás. E traz para nós uma leitura daquilo que nós somos, daquilo que nós temos. E hoje, de forma especial, eu não vou usar nenhum tipo de alusão, né? Não vou usar aqui em nossa página, aqui em nosso efeito, não vou botar nenhum nome aqui embaixo, mas peço que você se inscreva, dê seu like, comente, nos ajude a produzir. Voltando a falar aí, semana passada eu falei sobre a prefeita de Japeri, alguém já me chamou a atenção, mas eu volto a dizer, a obra que eles disseram que terminaria dia 16, nem começou. Passaram aqui, destruíram tudo, quebraram o pé de ipê, destruíram a natureza e foram embora, achando a coisa assim mais natural do mundo providenciar esse tipo de destruição. Uns e outros hão de dizer que eu estou reclamando demais, irão dizer que eu estou questionando coisa que não tem nada a ver, apenas uma planta. Não, tudo bem, que seja apenas uma planta, mas diante da falta de governo é algo absurdo. E para completar, essa semana nós estivemos no centro de Japeri e estão lá anotando e filmando, né? Filmando os carros, as placas, como se isso fosse legal. Bom, eu sei que não é legal, mas é melhor não entrar a perder tempo com isso, muitas das vezes. E o que deixa mais triste é que há quem acredite nessas coisas como algo bom. Há quem defenda essas coisas como algo bom. A gente, quando olha o evangelho de hoje, a gente olha para a nossa atitude. Durante a semana toda, Jesus nos preparou para celebrarmos esse domingo. O Advento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é tempo de tristeza, mas é tempo de esperançar, como diria Paulo Freire. É tempo de acreditar que tudo pode ser melhor. Aquele que está desempregado acredita que vai conseguir emprego. Aquele que está endividado acredita que vai conseguir pagar a dívida. Tem esperança. Aquele que está brigado com o irmão, com o amigo, com o conhecido, com o vizinho, deve acreditar que vai fazer as pazes. Então, o Advento traz para nós uma esperança diferente da Quaresma. Os símbolos do Advento que nós celebramos, para nós, é a coroa do Advento, é a manjedoura vazia, é o presépio,
O símbolo do advento envolve mais do que você apenas simbolizar. Envolve também você ser simpático, ter empatia, você se preocupar com aqueles que não têm nada para celebrar no Natal. Por isso, ontem eu convidei você, hoje faço o convite novamente. Veja lá na sua comunidade, na sua paróquia, na sua igreja, na sua associação que você faz parte, se tem alguma família, se tem algum movimento para ajudar aqueles que passam fome, ajudar aqueles que estão sem Natal há um ano. E a gente recomenda aqui o samba, né, Natal Sem Fome, que vocês possam participar lá no K11 com meu amigo Marquinhos Eficaz, quem puder participar, aqui na querida Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Nós não estamos aqui para dizer que agora vai resolver o problema da fome no mundo. Mas estamos aqui para dizer que é preciso que nós sejamos solidários. Que nós tenhamos preocupação com o outro. Tenhamos respeito por aqueles que passam dificuldade. E não condenemos. Ao contrário de muitos que falam assim, está passando fome porque quer. Está na rua porque quer. Está doente porque quer. Sofre isso porque quer. Por isso, hoje, sem nada escrito no direto com vocês ao vivo, o evangelho de hoje, já falei que João capítulo 1, versículo 6 ao 9, depois versículo 19 ao 28. A primeira leitura é Isaías capítulo 61, versículos 1 ao 2a, depois versículo 10 ao 11. O salmo hoje é um salmo diferente. Hoje é o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 54. A segunda leitura, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 24. Lembrando que semana passada nós lemos o texto de Marcos, capítulo 1, ao vivo é esse mesmo, versículos 1 ao 8. E hoje vamos ler João, capítulo 1, hoje sim João, versículos 6 ao 8, depois versículo 19 ao 28. O evangelho de hoje, é o texto que há a introdução no evangelho de João. Nós sabemos que são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, João e Lucas. Ou o contrário, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. Por que nós chamamos isso? Porque o evangelho de João ele tem uma riqueza simbólica. João se escreve de um jeito que você percebe diretamente uma ação, uma força. João é aquele que faz questão de ressaltar a força do Espírito Santo. Por isso, talvez o símbolo do Evangelho de João seja uma pomba ou uma águia. A gente olha claramente que esse texto a gente leu ele lá no ano de 93 e a gente costuma fazer antes de qualquer pregação, e hoje eu posso fazer isso. A gente pega várias traduções de Bíblias, até porque a gente pega traduções e vê que há certos conflitos. E aí eu deixo bem claro que nós não estamos aqui para dizer que esse é o jeito certo de fazer. Esse é o jeito que tem que ser montado uma homilia, uma reflexão, uma meditação. E a gente, quando fez esse texto lá no blog, se você quiser depois eu coloco aqui embaixo nos comentários, né? Eu coloco aqui para vocês o link do texto que nós fizemos, na leitura do texto. E a gente olha para esse texto, se você olhar na tradução Ave Maria, é uma versão dizendo: este foi o testemunho de João. Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar.
Se você pegar o texto lá da Bíblia, da CNBB, este é o testemunho de João. Ele confessou e não negou. E não negou, ele confessou. A gente, quando pega a tradução literária, percebe claramente que eu peguei duas versões. Tem um outro texto que nós pegamos 4 versões. E a gente vai sempre olhando quem é João. Durante a semana inteira, Jesus nos preparou para saber quem é João. Durante a semana inteira, Jesus trouxe para a gente e nos mostrou seriamente quem João veio fazer, o que João veio fazer. E se nós olharmos claramente, existem paralelos, né? Aí em João capítulo 1, versículo 19 ao 28, nós temos paralelos também lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 17, versículo 16 ao 14, depois você vai ver lá no capítulo 2, Marcos capítulo 1, versículo 1 a 11, e Lucas 3, versículo 3 ao 22. João Batista ele é apresentado de um jeito ou de outro nos 4 evangelhos. É o ponto comum. E a gente, quando pensa nesse texto de hoje, a gente olha toda a catequese que João traz para nós. A mensagem de João Batista, o testemunho de João, e nós sabemos claramente que essa questão de Jesus e João, que não é dupla caipira, o anúncio que João traz para nós, ele vai entrar em choque com a religião daquele tempo. Uma religião que Israel carregava. Suscita naqueles que frequentam o templo, naqueles que frequentam a comunidade, uma interrogação. As autoridades religiosas carregavam em si: quem é este que João fala? Quem é este que João apresenta? Quem é este homem? Interessante é que nós, quando iremos falar de Jesus, e eu costumo dizer que tem Jesus para todos os tipos, sabores e gostos, a gente vê muitas vezes um Jesus onipotente, Jesus apresentado no texto de João, o Jesus que vem com uma certa autoridade. E é esse Jesus que muita gente gosta de seguir e gosta de divulgar. João procura definir quem é Jesus. Ele procura apresentar para aqueles que estavam ali ouvindo ele quem Jesus, o que Jesus ia fazer. Ele fala sobre a limpeza. João deixa claramente que ele vem dar testemunho da luz. E ele não é a luz. O autor sagrado traz para nós aqui, deixa bem claro o papel de Jesus e o papel de João. E a grande pergunta que se faz aqui, dentro do texto: quem és tu? Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós? Interessante que vai encontrar essa mesma pergunta, mas de forma diferente, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19, quando Jesus pergunta: quem diz o homem que eu sou? Jesus, apresentado aqui em João, é um Jesus que é uma autoridade. João batiza e prepara o caminho do Senhor.
Essa é a nossa obrigação. Eu lembro até hoje, lá em 93, quando eu preguei a primeira vez esse texto, quando eu dizia, essa é a nossa obrigação. Anunciar Jesus, dizer quem Ele é, e não querer tomar o lugar dele, não querer fazer dele um boneco, não fazer de Deus o nosso empregado. Naquele contexto bíblico, toda vez que surgia algum profeta, algum pregador, a comunidade religiosa ia logo saber quem era. Porque, como eu falei ontem também, havia uma ansiedade pela libertação. Havia um desejo de libertação. Só que aquela comunidade judaica que deseja a libertação não está disposta a abrir mão dos luxos e dos confortos dos cargos que ocupam. Às vezes nós estamos assentados em nossos cargos, assentados em nossos privilégios eclesiais, sentados em nossos, acomodados, para ser mais sincero, em nossa espiritualidade. E é isso que o João vai dizer para a gente. Nós que às vezes estamos escravizados pelos nossos desejos, pelas práticas do cotidiano. Nós que falamos, todo mundo faz porque eu não vou fazer também. A religião que muitas vezes vai legitimar a injustiça. A religião que muitas vezes vai legitimar, como diz minha mãe, aquilo que não presta. Que vai privar a liberdade. Durante essa semana, durante esses dias, tivemos aí uma sabatina para o ministro do Supremo, e uma das preocupações dos deputados era se o ministro era a favor ou contra a liberação das drogas. Se o ministro era a favor ou contra o aborto. Se o ministro era isso, o ministro era aquilo. Parecia que ele estava fazendo prova para capelão, para pastor ou padre. Pois os inquiridores estavam mais preocupados com o modelo religioso que o ministro diz seguir do que, de fato, com a vivência da fé. E também tem aqueles que usam a igreja para ficarem na autoridade, usam a igreja para se beneficiar de uma posição, usam a igreja para dizer, olha, eu sou autoridade, e brincam com o sagrado. A liberdade que nós seguimos, a liberdade que nós queremos, a liberdade que Israel queria, não pode ser algo individual. Não pode ser algo onde nós buscamos o nosso pirão primeiro. Entre nós cristãos, existem vários falsos messias, ou melhor, falsos pregadores do Messias, os vendedores de sonhos, e aquilo que Celso Carias dizia sobre aqueles que fazem da fé uma mercadoria que você vende, uma mercadoria que você negocia, uma mercadoria que custa zero. É um lucro de 100% ou 1000%. Muitos que também andam de galho em galho procurando pregadores que lhe agradam a pregação. Muitos que caçam a igreja para legitimar as suas mancadas. Muitos que são aventureiros da fé, que tudo que fala de Deus está bom. Os líderes judaicos, os religiosos, todos sonhavam com a volta, ou melhor, com a vinda do Messias, com a chegada daquele que ia libertar Israel. Mas quando a libertação veio, ele não quis. Outro dia eu conversava com um amigo,
e no trabalho houve uma situação onde eu mudaria meu status. E eu conversei com alguns amigos e falei, olha, deixa Deus agir, eu vou rezar. Chegou no fim do mês, não aconteceu o previsto. Alguém veio falar, como é que pode isso? Isso não é legal. Só disse uma coisa, eu não posso reclamar. Porque se eu rezei para que Deus pudesse tocar, que Deus pudesse agir, e se a ação foi diferente, eu não posso reclamar da oração atendida. Eu não posso dizer, Deus, por que aconteceu isso ou aquilo? O interessante é que na primeira parte que João traz para nós, versículos 6 ao 8, a preocupação é quem é João. Na segunda parte, traz para nós o testemunho de João. João é equiparado a Elias, é equiparado a um profeta. João ele não é um homem de conflitos nesse texto. Ele apenas diz que ele não é quem eles esperam que seja. E eles tentam, de um jeito muito covarde, desmerecer a sua prática de fé. E a grande mensagem desse evangelho de hoje, nosso tempo está estourado já, é que Deus nos convida a endireitar nossos caminhos, a sair das trevas da ignorância, a buscar a luz que é Jesus. A voz que Jesus nos chama e nos chamou durante a semana inteira para sermos anunciadores. João Batista diz, eu não sou quem vocês esperam. E nós também não somos o Messias, mas somos legítimos e autênticos e devemos ser representantes desse Messias, desse Cristo que deu a vida por nós e que ainda se entrega no altar para aqueles que acreditam. E eu peço a você que, nesse momento que nós estamos encerrando nosso encontro, primeiro, essa semana celebramos a Madre de Guadalupe, né? Também celebramos Santa Luzia. Primeiro você procure rezar durante o dia de hoje e procure entender que é preciso ter esperança. E aquilo que nós escutamos do Padre Marcelo, que eu repito aqui, tristeza sim, saudade sim, tristeza não. A atitude cristã que nós devemos ter diante de um mundo ainda em crise, diante de um mundo que vive em guerra. Ninguém comenta mais sobre a guerra na Ucrânia, ninguém comenta mais sobre a guerra de Israel, ninguém comenta mais nada. É uma atitude de reconhecimento do Senhor que virá. O Senhor que virá para nos conduzir. Mas enquanto Ele não chega, não deixemos de rezar, não deixemos de participar, de celebrar a vida, pois ela está aí para ser celebrada. Deus nos abençoe, nos ajude. Nesse terceiro domingo da Quaresma, do Advento, celebrando o domingo Gaudete, que possamos nós entender as demoras de Deus sem entristecer o rosto. Queremos com Deus? Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Lembrando que domingo que vem já é véspera de Natal. Então vamos tentar fazer 2 lives com vocês aqui. Uma pela manhã cedo e outra à noite, antes da ceia do Natal. Fiquemos com Deus. E vamos deixar aqui embaixo nossa hermenêutica do Evangelho de João. Deus nos ajude. Feliz domingo.